Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, para a nossa leitura bíblica em ordem cronológica, seguindo o nosso plano de 2026, 2027, que é diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade. Hoje vamos ler então Gênesis no capítulo 4 e capítulo 5. Esse aqui é o contexto da primeira geração pós-queda. Então, pós-pecado, né? Então, vamos ver aí como é o desenrolar dessa geração depois do pecado. Então, abra sua Bíblia aí já em Gênesis no capítulo 4. Tenha em mãos o seu caderno aí de anotação e vamos dar sequência a tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer no dia de hoje, para a gente ler a palavra e aprender de Deus a partir da sua revelação. Lendo a Bíblia não para buscar uma palavra que venha e acaricie os nossos ouvidos, mas para que a gente leia a Bíblia para encontrar o Cristo. Então vamos lá, minha gente, vamos lá, já encaminha aí essa live. Se tem sido bênção para você, já encaminha aí essa live para que mais pessoas estejam aqui conosco nesse tempo tão especial. E vamos lá. E vamos iniciar então esse nosso tempo. Hoje é uma leitura bem interessante, bem interessante, e a gente vai iniciar dando graças a Deus, né? Graças a Deus por esse tempo, por essa oportunidade, pelas misericórdias dele que se renovam a cada manhã. Então vamos lá, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por esse tempo, obrigada por essa oportunidade que temos mesmo em cidades diferentes, podemos estar unidos aqui através dessas redes sociais, Senhor Deus, para aprendermos sobre o Senhor, Pai. Fala conosco nesta manhã, neste tempo, que o Senhor possa fazer a Tua obra em nós, Senhor, que nós sejamos transformados de dentro para fora, Senhor. É o que nós te pedimos, ilumina os olhos do nosso coração, dá-nos entendimento à luz da Tua palavra, Senhor. E que os nossos olhos possam estar voltados para encontrar o Cristo revelado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, minha gente. Então vamos lá. Dar início aí à nossa leitura. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é justamente isso, que essa é a primeira geração pós-queda. Nós iniciamos o texto bíblico, né, vendo aí a criação perfeita de Deus em Gênesis 1:2, em Gênesis 3, a queda, e agora a gente vai dar sequência no que acontece com uma geração que vem na sequência já no mundo que eles têm que trabalhar agora, não como eles trabalhavam no jardim, né, no jardim do Éden, mas agora nessa terra que foi amaldiçoada entre espinhos e abrolhos. Então a gente vai ver como é o desenrolar disso, uma vida de pecado, uma vida agora em que na natureza deles há o pecado. Como nós vimos no dia de ontem, o Adão ali, a formação desse homem está dizendo sobre uma humanidade que foi formada. Então, por isso que nós carregamos essa natureza adâmica, né? Então, todos nós estamos aí, a gente tem essa natureza adâmica, é por isso que há a necessidade desse novo nascimento. Tá? Então a gente vai juntando esses textos, os conceitos bíblicos, tudo aquilo que o Senhor traz em toda a palavra dele, e a gente vai conseguindo entender com maior profundidade a revelação bíblica, aquilo que ele quer nos ensinar. Tá? Então vamos lá, minha gente, vamos começar lá em Gênesis, no capítulo 4. E diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tendo em vista que esse texto bíblico começa falando
sobre esse homem. E aqui agora já não é o homem humanidade, mas é o homem indivíduo. Lembra que nós falamos ontem? Olha só que coisa mais linda, né? Então é o homem indivíduo. Então este homem, né, coabitou com a sua mulher e esta concebeu e deu à luz a Caim. E diz assim, ó, então disse adquirir. Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E Caim... Cadê? Abel, por sua... Versículo 2. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador, tá? Então, inicia o texto aqui... falando do trabalho de cada um deles, né? Do ofício de cada um deles. Então diz aqui que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos parar aqui nessa primeira porção do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Aqui a gente já tem bastante... conteúdo para falar um bocadinho, né? Para a gente mergulhar nesse texto aqui, que numa leitura talvez maior a gente não ia conseguir mergulhar nesse texto aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Cada um deles trouxe uma oferta. Uma foi aceita e a outra não foi aceita. O que será que acontece, né? Por que a oferta de Caim a de Abel foi aceita e a do outro, do seu irmão, não foi aceita? A gente vê que o Caim já fica muito bravo, né? Ele fica muito bravo aqui, mas o interessante da gente observar esse texto aqui é olhar para aquilo que foi feito por eles e como estava o coração. São duas coisas diferentes. E é esse o ponto que nós precisamos observar no texto bíblico. Existe a oferta, né? E existe o ofertante. Existe a pessoa que vai fazer a oferta e existe a oferta em si. Então são duas coisas e é isso que eu quero trazer aqui à nossa mente, né? O texto lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4. Vamos lá comigo, deixa a cordinha aí da sua Bíblia. Aqui não tem página grudada da Bíblia não, gente. Se você tá com uma Bíblia nova aí, as páginas vêm de bolo, né? Isso é coisa do passado. Vamos lá para Hebreus 11, no versículo 4. Hebreus 11 é justo o capítulo, né, daqueles heróis da fé, os conhecidos heróis da fé. E dentre eles está lá justamente Abel. E diz assim, ó, pela fé... Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Em Hebreus 11, nessa lista dos heróis da fé, a gente vê que aparece justamente Abel, a sua oferta, né, aquilo que ele deu, como ele foi aprovado por Deus. Então, como eu falei, quando a gente lê um texto desse, se a gente, né, passa assim rapidamente, fala o que aconteceu. Então, quando a gente traz à mente esses dois pontos aqui sobre a oferta e o ofertante, a gente consegue entender mais e também trazer para a nossa vida, que é
quê? É justamente, muitas vezes nós estamos mais preocupados naquilo que nós vamos oferecer a Deus do que com o nosso coração diante desse Deus. Então, o que o Senhor ele traz para nós aqui? Independente daquilo que você oferta para Deus, como é que está o seu coração em relação a isso? E por que isso é tão real nesse texto aqui? Porque a gente vai ver a consequência, o que vai acontecer depois disso. Então, o que o Senhor ele está trazendo aqui? Claro que Abel, ele traz da primícia, ele traz do melhor que ele tem para adorar a Deus. Né? Então ele é um adorador desse Deus maravilhoso. E ele entrega a porção do melhor que ele tem. E não só em si, na oferta em si, mas o seu coração. O seu coração entrega com gratidão a Deus. O seu coração, e aí eu quero fazer um link com a nossa live. Eu não sei se foi a primeira ou a segunda, gente. Já vou lembrar. Que faz o quê? Que eu falei aqui para nós, né? Sobre... Olha, tá vendo? Fui pensar, já me perdi aqui. Que faz o quê? O meu coração... Gente, me perdi. Eu já vou voltar. Como está o meu coração na entrega que eu faço para o Senhor? Para o Senhor. Então, assim, é o meu coração. Como que está a minha disposição no servir ao Senhor? Lembrei do cultivar e guardar, né? Então, que o Senhor, ele traz para nós o quê? Que esse cultivar e guardar o jardim, que é o nosso jardim, que nós temos a nossa responsabilidade de cultivar e guardar, é o serviço em adoração em resposta, ou seja, tudo aquilo que eu faço para o Senhor, o meu serviço, a minha adoração é uma resposta. Aquilo que eu entendi com consciência, através de uma mente que foi transformada e submetida à vontade de Deus. Então, tudo aquilo que eu faço é resposta a quê? A comunhão. Tá? Então, o que acontece? Aonde está o seu coração? Porque você está fazendo aquilo, você está ofertando algo para o Senhor que veio a partir de uma comunhão ou a partir do seu coração carnal e egoísta, para você querer algo em troca. Sim, gente. Porque vamos ser sinceros, tantas vezes nós estamos querendo fazer algo por Deus, um sacrifício, uma oferta para Deus para receber algo em troca. O que temos visto aí em super alta, em super alta, sabe o que é? Jejum. Eu vou fazer uma live sobre jejum aqui um dia. Porque tem muita gente fazendo jejum para conseguir alguma coisa. Tá igual Caim. Eu vou fazer jejum para conseguir alguma coisa? Você acha que pelo teu sacrifício é que você vai conseguir alguma coisa? Você acha que Deus vai olhar e vai falar, meu Deus, como se sacrificou, como ela se sacrificou, como ele se sacrificou, coitadinho. Eu vou dar o que ele quer. Não, gente, isso não é relação, isso não é comunhão. Caim aqui mostra uma busca por receber a bênção de Deus sem Deus. Onde o coração dele está distante da comunhão. Então, eu estou atrás de receber, de agradar a Deus através daquilo que eu tenho nas minhas mãos, mas o meu coração está longe. E o Senhor é aquele que sonda o coração e a nossa mente. Então, o que acontece quando a gente olha para isso? Eu olho e falo assim, meu Deus. É a oferta em si, sejam as primícias, não sejam as primícias. Mas o principal da oferta que foi aprovada por Deus não está na oferta em si, gente. Mas está no coração do ofertante. E aí, o que a gente vai ver? Por que eu posso falar isso com total segurança? Porque nós vamos ver o que acontece depois disso. Então, a gente vai ver como é que Caim reage a isso. Como é que você reage?
quando a sua oferta não é aceita? Isso vai revelar o seu coração. Isso vai revelar o que de fato estava no seu coração. Quando, aí eu faço o link com aquilo que nós vimos no início. Lá em Gênesis 1 e 2. Como é que você reage quando a sua oferta não é aceita? Como é que você reage quando você não recebe nenhuma curtida? Como é que você reage quando a sua expectativa ela não é satisfeita? Como é que você reage com aquela pessoa que você esperava algo e essa pessoa não fez o que você esperava? Como é que você reage com Deus quando algo que você quer não acontece? Essa história aqui vai falar mais sobre o coração do que a oferta em si. É uma leitura superficial que vai querer fazer questionamentos sobre a oferta em si. Sobre, será que um ofertou trigo e o outro ofertou uma ovelha? Porque não é a oferta em si, é o coração do ofertante. Onde está o seu coração? Seu coração está ofertando a partir de uma comunhão, a partir de uma relação íntima, profunda com o Senhor, onde há prazer e deleite na presença de Deus e que não quer nada em troca? Essa é a oferta que é aprovada pelo Senhor. Então, por que a gente pode falar isso? Porque a gente vai ver o que acontece com o coração. A gente vai ver esse coração agora sendo revelado, sendo exposto. Vejam, olha isso aqui. Então, o coração de Caim agora, ele vai ser exposto. Diz assim, por que andas inquieto, irado, e decaiu seu semblante? E o Senhor fala assim, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui, olha só. O Senhor fala para Caim assim, ei, Caim, eu sei que você está pensando isso. Eu sondo o seu coração. Eu sei o que está no teu coração. Porque eu vou lá no seu coração. E o que me importa é o seu coração. Então eu sei que você está caminhando e você está buscando o quê? Benefício e não comunhão. Eu sei. Mas ei, Caim, deixa eu te dizer, o pecado já está aí à porta. Mas a você, a responsabilidade é sua. O desejo está contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. A sua responsabilidade é o quê? É dominar. O que nós falamos aqui já, né? A cobiça vem, o desejo vem, a tentação vem. Ei, mas a minha responsabilidade é o quê? É cortar o segundo olhar, lembra? É cortar o segundo olhar. Eva caiu, ela olhou, ela desejou, era agradável aos seus olhos e ela caiu. E com o pecado vem a morte. Tiago 1, versículo do 14 ao 19. Nós lemos isso. Então aqui ele está dizendo, ei, Caim, a ti cumpre dominar. Por quê? Os pensamentos vão vir, gente. Porque a nossa natureza é adâmica, nossa natureza adâmica. Os pensamentos vêm, a nós cabe o quê? Dominar esses pensamentos, não dar vazão a eles para que não venha a morte. Então, olha isso daqui. O pecado tá, Deus avisa, né? E aí vem o versículo 8. Vamos ler agora a partir do versículo 8. Diz assim, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão.
Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Deixa eu ver aqui. Olha só, diante das duas ofertas, a gente vê que uma foi aceita, a outra não foi aceita. Que Deus, então, ele está muito mais interessado no coração do ofertante do que na oferta. Depois de ser aprovada a oferta e o ofertante, né? A gente vê que é o ofertante. Vejam lá no versículo 4, diz assim, ó, no final do versículo 4 do capítulo 4, diz assim, ó: agradou-se o Senhor de Abel, tá? De Abel e da sua oferta. A gente vê que o texto bíblico fala assim: ei, o Senhor se agradou primeiro de quem? De Abel. E depois da sua oferta. E é assim. É o coração dele. É onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, quando a gente vê isso daqui, que Caim o quê? Vai expor agora o seu coração. Ele mata o seu irmão e a gente vê o que acontece pós-queda, pós-pecado. A primeira geração já acontece um homicídio aqui, né? Onde um mata o outro. Onde está? E Deus pergunta: onde está Abel, seu irmão? Meu Deus, gente, essa pergunta ficou assim ecoando na minha mente. Porque nós vimos no dia de ontem que o Senhor, ele, quando vem o pecado, o Senhor faz aquela pergunta: onde tu estás, né? Onde estás que não está na minha presença? E aqui nós vemos a segunda pergunta do Senhor. Essa pergunta agora direcionada a Caim. Caim, onde está o teu irmão? E aí eu quero te dizer que essas são as nossas responsabilidades. É aonde nós estamos em relação ao Senhor e aonde nós estamos em relação ao nosso próximo. São as duas relações que nós temos responsabilidade. Onde nós estamos diante de Deus e onde nós estamos em relação aos nossos irmãos. Porque nós temos uma responsabilidade com os nossos irmãos. Quando Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão? Quando ele pergunta, ele está trazendo à consciência de Caim a responsabilidade que ele tem. E Caim responde assim: não sei. Acaso eu sou o tutor do meu irmão? Quando ele pergunta, quando ele diz assim: eu não sei. Primeiro que ele está mentindo. E depois que ele diz assim: eu sou o tutor do meu irmão. Quando ele diz assim: ei, eu sou tutor do meu irmão, com esse tom displicente para o Senhor, vocês estão vendo que está revelando o coração dele? Um coração rebelde, um coração que se afasta, um coração que está longe, que não tem comunhão com o Senhor, porque uma pessoa que tem comunhão com o Senhor não fala assim com ele. Então, ele diz assim: acaso sou eu o tutor do meu irmão? Essa palavra tutor aqui, ela é a mesma palavra que é usada em Gênesis 2,15, quando diz sobre a responsabilidade que nós temos que cultivar e guardar. É a mesma palavra de guardar o jardim. Como eu falei na live de guardar, de cultivar e guardar,
nós temos sim a responsabilidade de guardar e livrar do mal o nosso jardim. As pessoas com que nós nos relacionamos, o lugar onde nós estamos, nós temos uma responsabilidade. Porque não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor nos dá sim uma responsabilidade de nós cuidarmos uns dos outros, de nós levarmos a Cristo uns para os outros. Então, quando ele pergunta aqui e ele fala dessa forma, ele está revelando o coração dele. Em 1 João, capítulo 3, no versículo 12, abra lá comigo. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, ó. Vamos ler o 11 e o 12. Diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então nós vemos aqui que as obras de Caim eram más. A oferta que ele fez foi má. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja querendo ofertar para Deus, querendo trabalhar para Deus sem Deus. O nosso coração está distante do Senhor. Ele não fica surpreso com aquilo que você faz. E posso te dizer mais, ele nem precisa daquilo que você faz. Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Mas pela sua graça, ele nos convida a participar do seu reino. Então eu respondo a isso com um coração agradecido. Aquilo que eu faço para o Senhor não é como se Ele precisasse de mim. Ele não precisa. Porque se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a pessoa, você não é, aquela pessoa que, se você não for... Não, gente. Se você não for, Deus levanta outro. Deus não precisa de você. Ele não precisa de mim. Mas responder a esse Deus com um coração agradecido, com um coração cheio de graça, sabendo que você vai agradar a Deus em primeiro lugar. É isso que agrada ao coração de Deus. É entender que servir a Ele é um privilégio e não um meio para eu obter alguma coisa que eu quero. Por quê? Porque não é sobre você nem sobre mim. É sobre o Senhor. Então, é por isso que Caim, então, olha só, então disse, no versículo 13, fala assim, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da sua presença hei de esconder-me. Então Caim, ele vai para longe da presença do Senhor. Caim, ele ilustra justamente essa pessoa que não aceita uma direção de Deus e vai para longe da presença do Senhor. Não aceita ser corrigido. É uma linhagem que não aceita correção, que não se arrepende, que não busca voltar, que não tem um coração humilde, mas é o coração rebelde, um coração que vai para longe do Senhor. E aí continua, versículo 17, diz assim, ó. E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então aqui eu quero até parar nesse versículo aqui, que é uma pergunta que muita gente faz, né? Uma pergunta que muita gente faz, como assim? Caim casou com quem se só tinha, né, Adão e Eva, e Caim e Abel, e um matou o outro? Da onde isso? A gente vê que eles viviam muitos anos. E eles seguiram aquilo que o Senhor tinha dito em Gênesis 1, 20
26, onde eles iam se multiplicar. Põe lá do 25. 28. Versículo 28. Então, eles se multiplicavam muito. Então, Caim provavelmente casou com uma irmã, casou com uma sobrinha. Até aqui, então, não tinha a lei, né? Eles casavam entre si e essa ainda era um povo onde o pecado não tinha vindo e a corrupção no físico deles ainda não era como nos dias de hoje. Então, a gente vê que eles viviam muitos anos e dentro dessa porção de anos, né, esse povo foi se multiplicando, filhos e filhos e filhos, mas eles casavam entre si. A lei depois entra com Moisés, falando para que não casassem entre si, tá? Então, ele casou com uma irmã, com uma sobrinha, né, com alguém da família. E diz assim, edificou uma cidade, lhe chamou Enoque. Tá? Então, a gente vê aqui essa sequência dos versículos aqui, a linhagem de Caim, tá? Então, a gente vai ver aqui a linhagem de Caim, tá? Diz assim, ó. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e da outra chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todas as que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, finalizamos o capítulo 4, e o capítulo 4 traz, então, para nós a linhagem de Caim, né? A linhagem onde inicia lá que eles são o quê? Edificadores, né? Eles são construtores, e é uma linhagem onde são pessoas talentosas, mas que eles, é a linhagem que é a linhagem ímpia, é a linhagem que vem de Caim, uma linhagem que não volta para o Senhor. É uma linhagem que se distancia para o Senhor, que busca a segurança em si, né? Que busca na sua construção a sua segurança. Então a gente vê que é uma linhagem que ilustra justamente as pessoas que realmente prosperam nos seus talentos, mas afastados do Senhor. Então eles aqui são pessoas talentosas, porque a Bíblia vai dizer para nós que Deus nos dá os dons e os talentos. Mas o que você vai fazer com ele? É para a glória de Deus ou é para a sua própria glória? Então, a gente vê que eles são ali, ó, você vai vendo tudo aquilo que ele fazia isso, o outro fazia aquele outro. Então, e quando termina ali com esse tal desse Lameque, né? Que mata outra pessoa, você vê que é uma linhagem ímpia. Ele mata e ele fala, né, de Lameque, porém 70 vezes 7. Maldição, vingança. Mas no final disso tudo, a gente vê que tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel. Eu achei tão interessante porque nesse texto me chamou a atenção aqui também, em lugar de Abel. É como se Sete, de acordo com o texto bíblico, está dizendo em lugar de, ele foi o substituto de. Sensacional, né, gente? É sensacional. É a linhagem de Sete. É a linhagem da promessa.
Se a linhagem de Caim é a linhagem da impiedade, da injustiça, daqueles que estão longe do Senhor, daqueles que confiam no seu próprio braço, aqui em 7 nós temos a linhagem da promessa, a linhagem daqueles que buscam adorar a Deus. A partir de 7, então, ele dá lugar, né? 7, então, vem no lugar de Abel. Ele é o substituto de Abel. Ele também aponta para Jesus, porque Jesus, ele é o nosso substituto na cruz. E é ele quem vai carregar a semente da promessa. E 7, nasceu um filho ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Diz assim, ó. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Me digam aqui sobre que tipo de Adão, quem é esse Adão que Deus está dizendo aqui? Se você está comigo aqui nas nossas lives aqui, nas nossas leituras bíblicas, eu quero que você me responda. Quem é esse Adão? Olha lá, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Me diga. Exato. Exatamente. É a humanidade essa daqui. Então, a gente vai observar que existe Adão, humanidade, existe o Adão, né, que acaba, na tradução no português, usa a mesma palavra Adão, o mesmo nome próprio Adão, mas no entendimento do contexto, a gente vê que existe o Adão, humanidade, que é esse aqui, e também aquele que nós vimos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde fala daquele homem que Deus criou, é o mesmo aqui, Adão, humanidade, não o homem indivíduo. Não o Adão indivíduo, tá? Demais, né, gente? Ó, viveu Adão, e agora, no versículo 3, quem é esse Adão? Me diga, viveu Adão, esse do versículo 3, quem é? É o indivíduo ou a humanidade? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Exatamente. Olha isso que demais. Então, nós vimos no capítulo 4 a linhagem de Caim. Agora, no capítulo 5, nós estamos vendo a linhagem de Sete, tá? Isso mesmo. No versículo 2 fala sobre Adão, humanidade. No versículo 3 fala sobre Adão, indivíduo. Tá? Então, no capítulo 4, a linhagem de Caim. No capítulo 5, a linhagem de Sete. E a gente vai ver agora a diferença entre essas duas linhagens. Tá? Que é assim. Eu olhei essa linhagem e falei, Senhor, ajuda para que a gente possa mergulhar nesse texto aqui. Porque numa leitura superficial, a gente passa aqui e nem lê, né? Nem lê. Mas cada genealogia que o Senhor coloca na Bíblia, cada uma delas, nenhuma palavra, Deus colocou na sua palavra, na Bíblia, sem que fosse intencional. Sem que fosse intencional. Então, cada linhagem, Deus quer compartilhar conosco algo. E um dos motivos pelos quais Deus coloca as suas genealogias é para confirmar. É para confirmar o quê? A promessa. É para confirmar a descendência da promessa. É para confirmar a semente que foi de geração após geração. É para ele falar que existe uma nação, que existe um povo, que existe uma tribo, mas que ele também se importa com a pessoa, com o indivíduo. Ele é aquele que tem essa multidão, que tem a nação, que tem o povo, que tem a tribo, que tem a família, mas ele também observa o indivíduo e ele chama cada um
pelo seu nome. Então, quando a gente vê isso daqui, a gente vê que a linhagem de Sete é a linhagem que carrega a semente da promessa. Gente, a gente fica maravilhado com isso aqui, né? Isso é sensacional. Então, ele vem falando, e aí ele começa. Depois gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Observem que o texto aqui dessa genealogia, a primeira que aparece aqui na Bíblia, né, da geração, da linhagem da promessa, a gente vê que todos, aparece o nome da pessoa, o tanto que viveu e morreu. O nome da pessoa, o tanto que viveu e morreu. Vamos ver essa sequência. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malael. Depois que gerou Malael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malael, 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Meu Deus. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ai, gente, não aguento. Tem tanta coisa para falar de Enoque, que Enoque no final dessa linhagem aqui de Gênesis 5, né? Depois de todos aqueles da linhagem da promessa, a gente vê que aparece ele aqui, Enoque, e não tem ele, morreu. Porque o Senhor o tomou para si. Enoque é aquele que a Bíblia conta que ele não passou pela morte aqui. O Senhor o tomou para si. Vamos continuar aqui. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Olha só, aqui eu quero começar nessa linhagem aqui, vendo que aparecem dois personagens nas duas linhagens, né, que são diferentes. São o mesmo nome, mas são pessoas diferentes. E por isso eu quero te convidar para você fazer no seu caderno de anotação o quê? Você começa lá com o nome Caim e você vai fazer linhagem de Caim, nome Caim e nome por nome que aparece no capítulo 4, tá? Até o final ali, até o Lameque. E do outro lado, na outra coluna, você vai colocar lá 7 e você vai colocando nome por nome até o final aqui da linhagem que aparece no capítulo 5. Então, capítulo 4, Caim e cada um dos nomes. Capítulo 5, linhagem de 7 e cada um dos nomes. Dois nomes se repetem, são pessoas diferentes. Enoque, que aparece na linhagem de Caim, que é da linhagem ímpia, e o Enoque, que aparece na linhagem de
Sete, que é o justo, que o Senhor tomou para si. São duas pessoas com o mesmo nome, mas são pessoas totalmente diferentes. E também aparece o Lameque da primeira parte, que era aquele vingador, e aparece o Lameque, que era o pai de Noé. Tá? Então são duas pessoas diferentes. Cada uma, né, dentro da sua linhagem. Então faça aí essa atividade no dia de hoje, porque nós temos aqui essas duas linhagens diferentes e é muito importante quando a gente lê e a gente consegue identificar isso daqui, tá? Então, quando a gente vê isso daqui, a diferença que a gente inicia na linhagem ali, a gente já vê que começa a linhagem de Caim, né? Começa falando sobre tudo aquilo que eles faziam, uma linhagem que fala sobre a construção, que fala sobre aquilo que eles faziam, sobre a segurança que eles tinham justamente naquilo que eles faziam. E enquanto que a outra linhagem, aqui não está dizendo absolutamente nada daquilo que ele fazia. Na verdade, a única pessoa que aparece fazendo alguma coisa dentro da linhagem que nós vemos de Sete é Enoque. E o que ele fazia? Ele andava com Deus. Meu Deus do céu. Então, só aqui a gente já pode ficar meditando muito sobre isso. Sabe, porque isso aqui me leva a um pensamento de o que realmente é importante. É o quanto você constrói para Deus? É o quanto você faz para Deus? Que muitas vezes você está fazendo para você mesmo? Ou é com quem você anda? Eu fico imaginando naquelas gerações onde o pecado já estava se desenvolvendo a uma proporção gigantesca, onde o povo não queria saber nada de Deus, onde toda uma linhagem estava caminhando distante de Deus. E o texto bíblico ali do capítulo 4 termina dizendo justamente isso, ó. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos atrás de construir, de fazer coisas. A linhagem de Caim é uma linhagem de fazedores. É uma linhagem de construtores. É uma linhagem daquele que faz muita coisa. Mas está distante do Senhor. Não tem comunhão. Então, é só trabalho, não é serviço. Sabe? E ainda hoje, as igrejas, e há muita gente que é fazedor e não é adorador. Sabe, a gente vai vendo que o texto bíblico diz assim, ó, no capítulo 4, no versículo 20, diz assim, ó, Ada deu à luz Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A identidade deles, dos descendentes de Caim, elas estavam firmadas naquilo que eles faziam, e não em quem eles eram, e não com quem eles andavam, e não na dependência de quem eles estavam. A identidade deles sempre vinha com aquilo que eles faziam. E quando a gente vai para a linhagem de Sete, não aparece nada do que nenhum deles fazia. Sabe por quê? Porque o fazer sem comunhão não é sobre isso. A única coisa que fala na linhagem de Sete de alguém que fazia alguma coisa é Enoque. E o que diz? Ele andava com Deus. Ele andou com Deus. Eu imagino que Deus olhava para aquele povo e falava assim, não, esse povo
Vive tanto tempo. E os anos de Enoque? 365 anos. E eu acho que ele olhou aquilo tudo assim, né? E ele falou assim, não, esse povo vive 800, 900. Ah, não vou esperar esse tempo todo para estar com o meu filho, com o meu servo, não. O Senhor falava, vem, Enoque, venha logo para a glória. Ele o tomou para si. Quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, no versículo 24, essa palavra andou, ela fala sobre um estilo de vida. Um estilo de vida em submissão, em prazer na presença, em comunhão. Sabe? Onde tudo aquilo que ele faz é segundo plano. Tudo que fazemos é secundário. Esse ano a gente estava aqui em casa, em família, e nós estávamos meditando sobre isso. Estava com os meus filhos, com meu genro, com meu marido. E a gente estava meditando sobre isso. Sobre aquilo que fazemos. Sabe, o Senhor falou tão forte comigo naquele momento. Onde tudo aquilo que nós fazemos é secundário. Tudo, absolutamente tudo que nós fazemos nessa terra aqui é secundário. E deve ser para a glória de Deus. Porque o principal, o primeiro, é a nossa comunhão com o Pai. E há muita gente que está fazendo muitas coisas sem comunhão com o Senhor. Então é a pessoa que trabalha muito. É a pessoa que vive conforme a linhagem de Caim. Afastado da comunhão. Achando que o que faz agrada a Deus. Ah, mas o que eu faço não agrada a Deus? Ele está mais preocupado com o seu coração do que com aquilo que você pode fazer para ele, porque ele não precisa de você. Sabe aquelas frases de impacto que a gente ouve? Ai, porque você é... Como é? Você é insubstituível. Não. Eu costumo dizer, não, você é facilmente substituível. Facilmente. Gente, se tem uma coisa fácil de acontecer, é você ser substituído, substituída. Sabe? Nós temos que deixar para trás essa mentalidade de que Deus precisa de nós. Deus não precisa. A minha vida na comunhão com o Senhor, uma vida em comunhão, uma vida que se deleita na presença, que não está atrás das bênçãos, mas está atrás do doador da bênção. Vai viver de forma tal que adora a Deus, que faz as coisas na medida do seu entendimento, da comunhão e da presença com o Senhor. Que responde em adoração, num serviço em adoração a Deus. Que responde a essa comunhão maravilhosa com o Senhor, que entende que nada mais é mais importante do que o doador da bênção. Então essa pessoa, ela vai viver a sua vida, vai cultivar e guardar o seu jardim como uma forma de adoração a esse Deus que a alcançou. Eu não faço nada mais para ganhar ou para conseguir algo de Deus, não, porque eu entendi que tendo Deus eu já tenho tudo. E se eu não tenho Deus, eu não tenho nada. Então, Enoque, ele andou com Deus. A Bíblia fala então que Enoque andou com Deus é uma vida de entrega, é uma vida de amor pela presença. É uma vida que entende o principal, que entende o que é mais importante, que entende que encontrou a pérola de grande valor, que encontrou aquilo que trouxe significado para toda a sua existência. A vida que encontrou a resposta do clamor da sua alma, ei, eu preciso de um Salvador. Ele é suficiente. Então, eu não vou então construir, eu não vou fazer nada. Não, você vai. Mas com o entendimento de que tudo isso é secundário e não é o principal. E aí eu caminho desse jeito. Por quê?
Porque a minha vida, ela não vai ser uma vida de fazedor. E eu quero te fazer essa pergunta hoje. Eu não vou entrar aqui em Noé, porque amanhã nós vamos entrar na história de Noé, então vou deixar esse texto de Noé para amanhã. E eu quero te fazer uma pergunta reflexiva. Que você tem sido? Fazedor para Deus? A sua identidade está afirmada naquilo que você faz? Ou na dependência que você tem a Ele? Ou na sua forma de caminhar, na forma de manifestar quem Deus é? Ou na sua comunhão? Aquilo que você faz para Deus é consequência da sua comunhão? Ou é algo que você faz para conseguir algo em troca? A cereja do bolo de hoje, bota a cerejinha aí. Isso aí. A cereja do bolo de hoje é observando essas duas linhagens. A gente vê uma linhagem de fazedores, onde a identidade está nisso daqui. O que eu faço? Quem é você? Ah, eu sou tal pessoa, eu sou ministro de louvor. Eu sou isso. Eu sou pastor de não sei o quê. Eu sou... Quem é você? Que a gente possa trazer a nossa consciência que o maior título que nós temos é sermos servos, servas do Deus Altíssimo. E a cereja de hoje eu quero ler com vocês em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Meu Deus, eu não aguento esse texto. Marcos 8, 36. Vamos ler do 34 ao 36, tá? Que diz assim, ó. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Versículo 36 diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você seguir uma linhagem de Caim, sendo construtor, sendo fazedor, fazendo muitas coisas e perder a sua alma? Do que adianta você fazer muitas coisas se o seu coração não está com o Senhor? Do que adianta você ir fazer, construir, fazer coisas que te tragam segurança nessa terra aqui, se a sua vida está distante do Senhor? Como é que eu sei que a minha vida está distante do Senhor? Como? Não há arrependimento. Não há transformação. Não há evidência do Espírito Santo em mim. Como? Não há fruto do Espírito Santo. Se a minha vida continua da mesma maneira, antes e depois de Jesus, se eu continuo da mesma maneira, você está romantizando o Evangelho. E a vida que você vive não é a vida que o Evangelho propõe. Por quê? Porque quem quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Então, se a nossa vida continua da mesma maneira, e o que eu fiz na minha vida? Eu apenas acrescentei
na minha jornada, na minha agenda, alguns compromissos religiosos, alguns compromissos espirituais. Eu apenas acrescentei na vida que eu já tinha alguns cultos, algumas reuniões em grupos para estudos bíblicos, algumas lives. A palavra do Senhor vai nos dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Então não é sobre aquilo que você faz, é sobre onde o teu coração está. Onde o teu coração está. Porque o Senhor não se importa com a sua oferta em si. Ele se importa com o seu coração. Quando Abraão foi ofertar, foi sacrificar o filho, Isaac, que nós vamos ver em Gênesis 22, o Senhor não se importava com a oferta em si. Naquele momento ele não queria o sacrifício. Sabe o que ele queria? O coração de Abraão. Aonde o teu coração está? Você busca Deus? Eu quero fazer uma pergunta. Você busca Deus por quê? Por que você resolveu esse ano iniciar a leitura bíblica? Por que esse ano você resolveu iniciar um plano de leitura bíblica? Seja honesta com você. Por que você começou? Sabe, por que você faz o que você faz? Qual que é a motivação do teu coração para fazer o que você faz? Por quê? Por que você começou? Sabe, quando a gente pensa nisso, por que eu comecei? É para chegar no final do primeiro mês e falar, nossa, 1 mês, cheque no meu primeiro mês de leitura bíblica. Ai, Deus vai se agradar porque eu estou me sacrificando aqui. Ai, porque olha, eu acordo mais cedo. O Senhor está vendo a minha oferta. O Senhor está vendo o meu sacrifício. Ah, não tenho tempo, mas olha, eu vou me atropelando, mas eu vou. Que vergonha. Que vergonha. Sabe, então assim, você está vendo que o nosso coração, a palavra de Deus, e é isso que eu quero provocar em você, é que a palavra de Deus, ela expõe o nosso coração. Assim como a palavra de Deus chegou a Caim naquele momento e expôs o coração dele, a palavra de Deus faz isso conosco. E aonde está o seu coração? Depois de ler essa leitura, eu pego e eu observo e falo assim, ei, mas aonde que está o meu coração? Eu tenho me assemelhado mais a quem? A linhagem de Caim, aquele que faz e mostra os seus dons e talentos? Ou aquilo que eu faço é resultado de com quem eu estou? Se eu faço por amor e por graça, e por resposta a essa comunhão maravilhosa, é como se eu provasse algo de que Deus é bom, de que Deus é maravilhoso, de que Ele é suficiente. E agora eu quero repartir com todo mundo aquilo que eu já provei, aquilo que é verdade para mim. Então eu faço isso não porque assim eu tenho que fazer, é minha obrigação fazer. Que vocabulário é esse, gente? Você está lendo por quê? É por isso que eu falo, eu vou ler a palavra de Deus para conhecer a esse Deus maravilhoso. E cada vez que eu conheço a esse Deus, ele expõe o meu coração. E eu respondo como? Com arrependimento. Senhor, me perdoa. Eu quero te buscar por amor à tua presença, pelo doador da bênção. Eu não quero te buscar para eu conseguir alguma coisa. Eu quero te buscar por quem tu és. Porque eu conseguir alguma coisa é secundário. Eu entendi que é secundário. Senhor, eu te amo. Tá?
Então eu amo a sua presença. E por que eu começo um plano de leitura? Porque eu quero disciplinar a minha mente, o meu coração, para te conhecer mais a cada dia. Para a partir de conhecer o Senhor, a minha vida ser transformada. E eu possa cumprir o meu chamado de quê? De cultivar e guardar o meu jardim. Cultivar a minha relação com Deus. Guardar o meu jardim, guardar as pessoas que caminham comigo. Será que as pessoas veem em mim a imagem do Senhor? Ou será que as pessoas olham para mim e veem apenas alguém que faz muitas coisas? A minha vida tem sido transformada? Será que a palavra de Deus tem sido suficiente na minha vida ou eu preciso de livros, livros e livros, livros devocionais? Então, que não sejamos fazedores, mas que sejamos adoradores de um Deus que se revela de forma real, suficiente, e que o nosso prazer esteja nessa presença. Todo o resto é secundário. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perdermos a nossa alma? Aí eu entendo que aquilo que eu faço é uma forma de adorar a Deus. Vocês entendem que daí, diante da palavra, expõe o meu coração e mostra que muitas vezes aquilo que eu faço é para eu receber algo em troca. Então, se aquilo que eu faço é para receber algo em troca, olha isso. Que sejam das pessoas, que sejam de Deus, o meu coração precisa ser alinhado com a palavra. E diante da palavra, eu aprendo que aquilo que eu faço é uma forma de adorar a Deus. Então, diante disso, eu vou fazer o melhor que eu puder, da melhor maneira que eu puder, sabendo que quando eu estou fazendo, eu estou servindo a Deus. E aí, não preciso mais me deter ao que as pessoas dizem, ao número de curtidas. Eu não preciso me deter sobre isso. Por quê? Porque eu estou agradando a Deus. Amém? Então, que Deus abençoe. E amanhã estamos aqui e vamos iniciar a história de Noé. Que Deus abençoe, minha gente. Até amanhã, tá? Às 8 horas.